Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A Mariposa Preta. O moço que nos conta esse relato diz que tem 24 anos e mora em São Paulo, capital. Isso que aconteceu com ele aconteceu há 3 anos atrás, ou seja, ele tinha por volta de 21 anos. Na época ele morava sozinho, ele ainda mora sozinho, mas foi em outra casa que isso aconteceu, não que ele mora atualmente. Então ele morava sozinho, mas ele disse que nunca teve medo disso, nunca teve medo de morar sozinho. Então um dia ele chegou do trabalho e quando ele entrou no quarto dele, tava lá no quarto dele na parede uma mariposa preta. Ela tava lá com as asas abertas e tinha um corpo peludo. E a bicha era enorme. Ele disse que assim que ele viu aquela mariposa, ele se sentiu meio estranho. Uma sensação de que alguma coisa não estava certa, uma sensação de que ia acontecer alguma coisa, como se fosse acontecer alguma coisa. Sei lá, uma espécie de mau agouro. Isso porque ele fala que ele nem acredita em superstições, assim, ele não é nem um pouco desse tipo. Mas ele sentiu essa coisa estranha ao ver a mariposa. Então ele catou uma vassoura e começou a bater na mariposa para ela cair de lá. O bicho começou a voar para cima dele e ele batendo com a vassoura até que ele abriu a porta do quarto e a mariposa entrou no banheiro, começou a se debater lá no banheiro até cair no chão. Aí ele catou a vassoura e matou a mariposa. Despedaçou a coitada. Tadinha da mariposa. Bom, enrolou no papel higiênico e jogou no lixo. Logo em seguida ele foi dormir pensando naquilo. Quer dizer, pensando na mariposa. No dia seguinte, ele teve uma discussão com a vizinha dele. A vizinha chamou ele de lado e reclamou que ele estava ouvindo TV muito alto até muito tarde. A senhora diz que de madrugada ele estava lá com o som torando da televisão. E ele disse com toda educação para aquela senhora que ele não estava assistindo TV aquele dia, que ela reclamou do som alto da TV. E quando ele assiste em volume baixo porque ele sabe que a casa dele ali, a sala da casa dele é parede com a casa daquela senhora. Então ele sabe que ele não pode abusar do volume e ele nunca fez isso. Na verdade o quarto dele, a TV acho que estava no quarto dele, que é parede com a casa dela. Não importa, a vizinha xingou ele, xingou um monte até ele ir embora. Depois disso se passaram dias e até que ele chegou no quarto dele um outro dia e viu outra mariposa do mesmo jeito da outra, enorme, com a asa aberta, peluda, preta, na parede do quarto dele. Ele olhou e falou, ih, boa coisa isso não é. Matou de novo, jogou no lixo e foi dormir. Nos dias seguintes ele começou a notar um cheiro de lodo na casa dele. Ele não sabia de onde vinha aquele cheiro. Tinha hora que parecia que vinha ali do próprio quarto, tinha hora que dava a impressão que vinha da cozinha. Mesmo depois de limpar a casa inteira, ele ainda sentia aquele cheiro de lama. Foi então que uma noite ele deitou para dormir e assim que fechou os olhos, ele teve um sonho. Mas não foi como se fosse um sonho. É um sonho que parece que foi totalmente real, não foi como um sonho comum. Assim que ele deitou na cama e fechou os olhos, ele começou a sonhar. Só que aí no sonho ele abriu os olhos na cama dele mesmo, ali onde ele estava. Como se ele não estivesse dormindo, como se ele tivesse fechado o olho e aberto de novo. Só que agora o quarto estava com uma atmosfera diferente. Uma luz fraca e azulada iluminava o quarto, como se fosse a luz do luar. É isso que eu via também nesses sonhos que eu tinha, às vezes que eu estava andando na rua, na minha casa mesmo, que eu falo que parecia real, que eu ficava andando a esmo aí pela rua. É isso, é como se fosse iluminado pela luz do luar. Como no filme Sobrenatural, capítulo 1, capítulo 2, aí que o menininho sai do corpo dele, fica aquele clima meio azulado, meio escuro. É assim mesmo, e é desse jeito que ele relata aqui. Porém, embora parecesse que o quarto estava sendo iluminado pela luz do luar, essa luz azulada, a janela do quarto estava fechada. Foi nesse momento que começou a surgir 2 silhuetas ali em pé no quarto dele. Falando em mariposa, tem uma borboletinha voando aqui. Não é borboleta não, é um besouro. Aquilo começou a tomar forma, então ele viu que se tratava de 2 pessoas. E essas 2 pessoas usavam roupas de um azul bem clarinho, quase branco. Era uma moça jovem, aparentando ter uns 25 anos, mais ou menos, e também um rapaz aparentando ter por volta de 16 anos. A impressão que dava é que ele era o irmão mais novo dela. Eles passavam serenidade, porém eles tinham os olhos parados e não piscavam. Tinham olhos
sem expressão. Eles se apresentaram como Mariana e Paulo e disseram que algo ruim estava se aproximando da casa dele e que eles estavam ali para ajudar, para proteger. Eles disseram que ele estaria seguro se confiasse neles e pediu para que ele se aproximasse deles. Eles estavam assim, a cerca de 3 metros dele, mas ele achou aquilo meio estranho e começou meio que duvidar, será que são do bem ou são do mal? Então, para tirar essa dúvida, ele disse: eu sempre oro aqui em casa pedindo a proteção de Jesus antes de dormir. E imediatamente eles disseram: Jesus? Você não precisa de Jesus. A gente tá aqui para te proteger. E disseram isso em tom desafiador. Ah, pode parar! Nesse momento ele percebeu que não tinha nada de confiável naqueles dois. Então os dois começaram a revelar ali que eles estavam ali antes mesmo dele se mudar para aquela casa. Que eles não sairiam dali por nada, ninguém tiraria eles dali, muito menos ele. Então a expressão de serenidade daqueles dois seres ali, daquelas duas pessoas, não sei, começou a se transformar em expressão de ódio. E eles disseram que eles haviam mandado invadirem a casa dele e que já estavam a caminho. Nessa hora ele sentiu que aqueles dois queriam matá-lo. E no mesmo instante, aquela luz que antes era azulada começou a ficar amarelada, quase que vermelha. E ele ouviu a janela do quarto tremer tanto a ponto de fazer muito barulho. Como se muitas pessoas estivessem do lado de fora falando alguma coisa e esmurrando a janela para entrar. Nessa hora ele diz que só lembra de estar orando para Deus, pedindo para que Deus tirasse aqueles dois seres do quarto dele. E quanto mais ele orava, mais aqueles seres tentavam ameaçá-lo e tentaram agarrá-lo. As aparências daqueles seres mudaram totalmente. Agora eles pareciam demônios, com fogo ao redor deles. Foi daí que ele percebeu que eles não conseguiam chegar até ele, porque alguma coisa os impedia. Era como se na frente dele soprasse um vento muito forte que não deixasse os bichos tocarem nele. Era como se fosse um campo de força invisível ali na frente dele. Foi então que ele começou a orar mais ainda, e aí diz que ele começou a falar umas coisas que nem ele sabia o que ele estava falando. Uma língua, umas palavras que ele não conhecia. Mas ele sabia que aquilo era algo para fazer aqueles seres sumirem dali e voltarem de onde vieram. Nesse momento, o tal campo de força ao redor dele ficou mais visível. Era como se fosse uma esfera translúcida que tivesse ao redor dele, e aquilo começou a derreter aqueles dois seres como se fossem velas. Então ele sentiu uma força muito grande saindo daquela esfera translúcida, e então aconteceu algo como que uma explosão. E nesse momento, tudo aquilo saiu do quarto dele. Até a janela, que estava tremendo e fazendo barulho, parou. Tudo sumiu. Ele diz que nunca vai esquecer dessa cena, foi muito real. Agora o quarto estava calmo novamente, então ele voltou a dormir. Lembre-se que isso seria um sonho. Nesse sonho ele ainda estava no quarto e aí agora ele voltou e deitou na cama para dormir. Então ele deitou na cama e assim que ele fechou o olho para dormir, no sonho, ele abriu novamente e acordou. E já era de manhã, aí ele acordou de verdade. Só que agora já era de manhã e ele estava cansado pra caramba, com a sensação de não ter dormido nada. E tudo estava muito fresco ainda na memória dele. Então ele levantou e foi até a janela. Naquela época, uns 3 anos atrás, ele costumava trancar a janela dele com um cadeado. Só que justo naquela noite ele esqueceu de colocar esse cadeado na janela, então ela estava só encostada, o cadeado estava aberto. Nesse momento ele gelou quando ele viu que ele tinha esquecido de fechar o cadeado. Então ele abriu a janela e foi olhar por fora. E ele pôde perceber que a janela pelo lado de fora e a parede estava toda pichada. E ele ficou a manhã toda com aquilo na cabeça dele. O que aconteceu? Tomou café pensando naquilo. Até que a hora que ele estava saindo de casa, aquela mesma senhora, vizinha, que xingou ele porque ele estava ouvindo a TV muito alto, chamou ele e perguntou se estava tudo bem na casa dele. Porque ela contou que naquela madrugada ela ouviu alguém forçando a janela dele como se quisesse entrar na casa dele. E ficou por um bom tempo batendo e forçando aquela janela para entrar. Tanto que ela já ia chamar a polícia. Ela pegou o telefone, só que a hora que ela foi ligar, aquele barulho parou. Parou de vez. Aí que ele caiu na real. Ele falou, puxa, tudo que aconteceu então naquela noite, naquele sonho, tem uma ligação.
Ele não sabe se foi real ou se foi algo espiritual que aconteceu naquela noite, enquanto ele dormia. Mas que aconteceu, ele não pode negar que aconteceu. E ele acredita que Deus o protegeu do mal aquele dia. Como que alguém forçou a janela para entrar e não conseguiu entrar na casa, se é que a janela estava sem cadeado, ela estava só encostada, era só empurrar a janela, ela abriria. Porque alguém ficou forçando para entrar e não conseguiu. E alguém realmente esteve ali, porque picharam a janela e a parede da casa dele. E ele diz que na época do ocorrido ele nem pensou procurou saber o que estava pichado ali, o que estava escrito, talvez, ali na janela. E depois desse dia ele nunca mais sentiu o cheiro de lodo, aquele fedor de lodo dentro da casa dele, e nunca mais viu uma mariposa no quarto, e nem em nenhum lugar da casa. Agora ele está vivendo em outra casa e nunca mais teve notícias dessa antiga casa dele, se tem alguém morando lá ou se alguma coisa acontece lá, ele não sabe. E vocês acreditam o quê? Que foi algo espiritual, tipo uma batalha espiritual que aconteceu ali naquele momento? Por que que aqueles espíritos estavam querendo expulsar ele de lá? Queriam fazer algum mal para ele? Seriam ladrões que estavam tentando entrar ali por alguma influência maligna que aqueles espíritos disseram que mandaram invadir a casa dele? E aí Deus acabou, sei lá, né, pela oração dele, ali protegendo e não deixando aquelas pessoas adentrarem a casa dele. O que aconteceu? Sei lá, sei que é muito louco e legal. E se vocês gostaram do relato, não esquece de deixar o joinha, de se inscrever no canal se não é inscrito, seguir nas redes sociais, compartilhar esse vídeo com seus amigos e um beijo pra vocês, até o próximo relato.